Abra sua Bíblia comigo no texto de Atos, capítulo 1. A gente está no mês de abril, e no mês de abril nós celebramos a ressurreição de Jesus. Eu já falei na terça-feira e eu vou lembrar: ressurreição é o evento mais importante da vida e da história. Porque beleza, você vai falar assim, mas a história mudou com o nascimento de Jesus. Isso, maravilhoso. Só que se Jesus não tivesse ressuscitado, o nascimento dele não valia nada. Eu nasci e não vou mudar a história por causa disso. Não é isso? Todo mundo aqui nasceu e ninguém mudou o calendário por causa do nosso nascimento. Alguém vai falar assim, não pastor, mas a cruz é o evento mais importante. E eu falo assim, a cruz é importantíssimo. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz não tinha valor nenhum, porque era mais um homem morto. E a gente não ia estar aqui, a gente ia estar em outro lugar onde celebram pessoas mortas. Nós não celebramos os mortos, nós celebramos os vivos. E nós estamos vivos, graças a Deus, vamos viver para sempre, porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, olha, se não houvesse ressurreição, seria vã a nossa pregação. Tudo que nós pregamos não teria valor se não houvesse ressurreição. Então pastor, por que a gente fala aqui na nossa casa, a gente fala de ressurreição toda a ceia, né? Porque você vai ver que eu falo celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor, porque é isso que eu acredito. Tanto que lá no céu, quando chegar no céu, quando a gente sentar na mesa do céu, na ceia do céu, porque a primeira coisa que nós vamos fazer no céu é comer, porque crente gosta de comer, então a primeira coisa que nós vamos ter no céu é uma comida, uma ceia. E na hora que a gente sentar na ceia, todo mundo vai olhar assim e procurar Jesus. Não é isso que a gente espera quando a gente chegar no céu? Achar Jesus. E quando a gente vai olhando um para o outro, procurando Jesus, de repente alguém vai levantar um pão e partir. Na hora que partir o pão, todo mundo vai falar Jesus. Porque o partir do pão é o sinal de que Jesus ressurgiu. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eles não sabiam que era Jesus, até o momento que ele pegou o pão e partiu. Na hora que ele partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Lembra de João, Pedro e Tiago e os demais lá em João 21, quando eles estavam na praia e eles viram um homem chamando e falando, vem cá, joga para lá, e eles não perceberam que era Jesus, até que Jesus pegou um pão na mão. Na hora que Jesus pegou um pão, Pedro tirou a roupa, ficou só de sunga, pulou e foi na direção de Jesus. É isso, porque a ressurreição é o evento mais importante, nós estamos na celebração da ressurreição. E existem algumas histórias de ressurreição na Bíblia, e o evangelista Lucas escreve no capítulo 1 uma dessas histórias que eu quero compartilhar com você. O texto começa dizendo assim, está ali na tela: em meu primeiro livro, e o primeiro livro de Lucas é o Evangelho de Lucas, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias, olha isso, durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos, aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a orar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Até aqui, veja o que está acontecendo.
O evangelista Lucas, ele deixa bem claro algo para nós. Ele fala o seguinte: olha, eu escrevi lições preciosas para você, Teófilo, daquilo que Jesus fez no meio das pessoas, mas alguma coisa aconteceu, e isso que aconteceu foi incrível, importante, e impulsou nos discípulos para uma próxima estação, para um próximo momento da vida deles, para um próximo movimento na história. Qual é o movimento da história que surge pós-ressurreição? Igreja. Nós que estamos aqui, ó. Essa reunião que nós estamos aqui agora, nesse momento que nós estamos fazendo aqui agora, esse é o movimento que Jesus faz pós-ressurreição. Até a ressurreição, o próprio Jesus diz, ele fala assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, pós-ressurreição, ele está dando uma ordem para os discípulos. Ele está falando o seguinte: olha, essa ordem vai além de vocês, vai além dos limites de Jerusalém e da Judéia, vai a Samaria e vai até os confins da terra. Agora surge um novo povo, surge uma nova nação, surge um novo movimento, porque até esse momento e até a cruz de Jesus Cristo, todas as nações, elas tinham Israel, e deveriam ter pelo menos isso, como uma nação graciosa. Mas agora, irmão, a maior nação do mundo e o maior povo do mundo, e o povo mais importante, mais poderoso do mundo, chama-se Igreja de Jesus Cristo. Eu amo Israel, quem sabe um dia vou para Israel. Não é o tipo da coisa que eu sonho, assim, como prioridade na minha vida, eu tenho outras, mas se me surgir oportunidade eu vou, porque para mim, cristão, evangélico, paulino, né, apaixonado pelas epístolas paulinas, Israel já era, não tem nenhum valor mais para nós. Eu amo Israel, eu oro por Israel por um mandamento do Senhor, mas a igreja do Senhor, essa aqui é que é a beleza do Novo Testamento, da Nova Aliança, que inclusive quando Jesus voltar, Israel vai se juntar a essa igreja do Senhor, a esse novo movimento que surge pós-ressurreição do Senhor. E essa igreja é impulsionada por esse Jesus ressurreto, porque agora, se Israel, Deus era um Deus distante, lembra, eles olhavam para Deus e Deus estava sempre no alto, num ambiente longínquo. Agora na igreja, Deus não está mais distante, Deus está entre nós. Essa reunião aqui não é uma reunião com um Deus que a gente olha para cima, mas um Deus que a gente olha para o lado, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, em nome de Jesus, nesse lugar Jesus está. Então eu venho te dar uma boa notícia: se você está na igreja, você está no meio de pessoas que estão com Jesus, aleluia. Então se você nunca viu Jesus vivo, eu vou te dar uma boa notícia hoje. Quem gosta de ouvir boa notícia? Quem quer ver Jesus? Olha para o lado aí, ó. Pronto, acabou de ver Jesus. Porque nós somos a imagem de Jesus. A igreja manifesta Jesus. A igreja manifesta essa imagem de Jesus na terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pode olhar para mim, me imitem, porque você não vai me ver, você vai ver Jesus. Pode olhar para a igreja, porque você vai ver Jesus, o corpo de Cristo. Você imagina, se nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, quando eu olho para o corpo eu vejo a cabeça. Eu posso tirar a minha cabeça aqui, colocar lá e você falar: ali está a cabeça do pastor Samuel e ali está o pastor Samuel. Impossível. Então se você vê o cabeça, você vê todo o corpo. Você me identifica pela minha cabeça, não pelo meu dedo, mas pelo meu dedo você sabe que eu sou parte do corpo. Ninguém pega um dedo por aí e andando sozinho, ele está ligado ao corpo. Então nós somos a própria imagem de Cristo nesse lugar, e esse ambiente que nós formamos, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, tem a própria presença de Jesus Cristo. Glória a Deus. E tudo isso porque Ele ressuscitou. Agora olha que coisa maravilhosa. Se a ressurreição é poderosa, o que ela faz em nós? E o que ela faz na igreja? É por isso que Lucas escreve esse epílogo do tratado. Olha como ele começa. Ele diz assim no versículo 1. Versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, está aí, gente, não, tem na sequência que nem eu faço sempre. Em meu primeiro livro, pode passar mais um? E pode passar, deve estar bagunçado aí. Isso, agora sim. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo,
tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Para aqui, lê isso aqui comigo. Isso aqui para mim é poderoso, irmãos. É incrível, é magnífico. Tá? E eu vou parar nesse texto, que esse é um dos textos mais brilhantes da Bíblia. Mas veja, durante 40 dias, não foi um dia, não foi 2 dias, não foram 3 dias, porque uma aparição aleatória de um homem pode ser um devaneio. Por exemplo, você pode um dia dormir, ter dor de barriga e sonhar lá com a sua avó que morreu. Aí você fala assim: meu Deus, eu vi minha avó. Acontece, você sonhou com ela, aí você acorda às vezes até abalado. Mas imagina se isso acontece de maneira corpórea, durante 40 dias. 40 dias. Não estou falando de um dia, não estou falando de uma noite mal dormida de dor de barriga. Eu estou falando de 40 dias. O homem aparecendo. E melhor do que isso, não é que esses homens eles estavam indo atrás de Jesus, porque você ir atrás dele pode te levar a ilusões, porque você está tão aficionado. Você já viu isso? O dia que você compra o seu carro e sai da loja, todo mundo tem um carro igual ao seu, não é assim? O dia que você compra uma blusa, você vê a blusa, aí você entra lá na C&A, aí acha ela maravilhosa, aí você fala assim: nunca vi ninguém com essa camisa, vou comprar ela. Aí você compra a camiseta na C&A. Aí o dia que você sai com ela na rua, você encontra umas 3 pessoas com aquela camiseta. Por quê? Porque agora ela é sua. Então você estava tão focado nisso, tão aficionado nisso, que os seus olhos viram coisas que nunca viram. Isso porque você procurou, você sonhou, você queria aquele carro, você queria aquela casa, você tinha aquele sonho, aquele projeto. Agora aqui não. Nenhum dos homens foram atrás de Jesus. Não foram eles que foram buscar Jesus, foi Jesus que foi atrás deles. Eles estavam escondidos em casa, Jesus atravessou uma parede e os encontrou. Eles estavam andando num caminho, indo de volta para Emaús, Jesus foi no caminho e os encontrou. Eles estavam de novo, agora Tomé não estava na primeira vez, eles estavam de novo em casa, Jesus foi e os encontrou. Eles estavam pescando, voltando aos seus trabalhos comuns, porque já tinham desistido de tudo. Jesus vai lá na praia em que eles estavam e os encontrou. O apóstolo Paulo andando num caminho para Damasco, perseguir Jesus, aí Jesus vai lá e ele o encontra. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? A ressurreição não é um movimento, não é uma busca de nós por Jesus, mas é uma busca de Jesus por nós. Jesus ressuscitou para que ele fosse atrás de você, ele ressuscitou para te encontrar, ele te ressuscitou para ir onde você estava, ele ressuscitou para ir lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu banheiro, lá no leito de hospital, lá na esquina, lá na praça, onde tem alguém perdido, tem um Jesus indo atrás dessa pessoa. Aleluia! Porque a ressurreição é um movimento de busca, é uma busca por pessoas. Se não fosse por pessoas, se não fosse para ir atrás de pessoas, Jesus nem iria, Jesus nem ressuscitaria. Se não houvesse a ressurreição, nós iríamos até a cruz, mas nós não vamos até a cruz, porque a ressurreição mostra que foi Jesus, a cruz, o próprio Jesus que veio atrás de cada um de nós. Aleluia! Ninguém aqui precisa fazer uma peregrinação a Jerusalém, ir lá numa cruz levantada e entregar algo ao Senhor lá, nada disso. Todos nós fomos encontrados por Jesus, que foi atrás de cada um de nós. Aleluia! E sabe por que a igreja é tão poderosa? Porque a igreja é o lugar dessas pessoas que estavam perdidas e foram encontradas por Jesus. Nesse lugar não tem ninguém que buscou Jesus, todos nós fomos buscados por Jesus. Porque se alguém pudesse buscar Jesus, se alguém fosse ao lugar em que Jesus está, alguém poderia dizer assim: foi pelo meu mérito, foi pela minha mão, foi porque eu tenho dinheiro para ir para Jerusalém, foi porque eu tenho condição de entregar uma oferta, foi
porque eu sou mais santo, foi porque eu sou mais corajoso. Mas não, aqui não existe corajoso, aqui não existe mais santo, aqui não existe mais poderoso, mais rico. Aqui todos foram encontrados por Jesus. Então fala para quem está do seu lado: você foi encontrado. Esse é o primeiro princípio. A igreja é o lugar em que as pessoas são encontradas. Pode colocar aí que está na sequência. Encontrados. Fala para quem está atrás de você assim: você foi encontrado. Se a ressurreição é uma busca por pessoas, a igreja é um lugar em que essas pessoas que foram encontradas se reúnem. Domingo após domingo, irmãos. Tem domingo que eu não tenho nenhuma vontade de vir. Quase todos. Especialmente está frio. Olha só. Mas Jesus vai lá em casa. Lá na minha... hoje estava o propício, né? Para você dar um golpe no culto. Propício. Eu estava lá em casa, cafezinho. Tinha tido o culto maravilhoso da manhã. Jogo do Fluminense. Ganhando. Olha que maravilha, tudo pronto. Se estivesse perdendo aí, vamos embora, está perdendo. Ganhando. Mas não é sobre quem eu sou e sobre o que eu faço. É sobre o Jesus que vai lá atrás de mim e fala assim: eu vou te levar ao lugar onde aqueles que são encontrados estão. Aleluia. Segue comigo. Olha o versículo número 3. Ele diz assim: durante 40 dias, eu já li essa parte, mas eu estou lendo de novo para enfatizar. Após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Está vendo aquela palavrinha ali, provas claras, ou muitas provas claras? A palavra grega para provas é elenkos. Alguém aqui, além de mim, da década que nasceu entre 80 e 90, gosta de Friends? Quem gostava de Friends aí? Eita, você é novinha para gostar de Friends. Lembra, tinha um episódio, isso aí é para quem gostava dessas séries, né? Tinha um episódio que o Ross, ele estava em dúvida se ele ia ficar com a Mônica, não, com a Mônica não, como é que é o nome? Com a Rachel. Com a Rachel e uma outra mulher lá, que era uma britânica. Emily, olha aí, tem alguém que é mais apaixonado que eu. E o Ross pega um papelzinho e ele coloca a fazer assim, prós e contras, de ficar com a Rachel e de ficar com a Emily. Lembra disso? Ele pega um papel e escreve: ela é bonita, ela é legal, ela é chata, ela não é isso, aquilo outro. Quando você vai fazer uma lista de compras lá da sua casa, o que você faz? Você abre o seu armário e você começa a olhar: está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando farinha, e você anota tudo, para você ir no mercado e não faltar nada. O que você acabou de fazer? Você elencou, você fez uma lista completa. O que Lucas, que é um estudioso, que é um médico, que é um cara quadrado, você tem um amigo quadrado, que ele não sabe fazer nada fora daquilo que ele organizou. Não, aqui não está na minha planilha. Aquele cara que normalmente vai arrumar a gaveta em ordem de cor e numa sequência assim, gradiente, começa escuro e vai clareando. Você conhece alguém assim? Que tem uns brinquedinhos ou os negocinhos de casa, tudo em ordem? Lucas é esse cara, que organiza tudo, que sabe os detalhes. E ele está falando assim: olha, eu elenquei, eu anotei, eu estudei, eu entrevistei pessoas, e eu posso garantir para você que esse homem, eu sou um médico, e médico atesta morte e vida. A tarefa do médico é dizer assim: olha, nasceu, está vivo, ou dizer assim, está morto. O que o médico assina todo dia é um atestado ou uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito. E esse cara que diz que alguém está vivo e está morto,
ele está escrevendo assim: eu posso atestar para vocês que esse homem apareceu 40 dias a outros apóstolos, de maneira que ele está vivo. Aleluia! Não há dúvidas, não há nenhuma dúvida, porque a ressurreição é uma prova real. Não há dúvida de que ele está vivo. O apóstolo Paulo, que é um outro estudioso, um mestre da lei, um fariseu, ele faz questão de, numa das epístolas, do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala assim: olha, Jesus apareceu a primeiras mulheres, depois a Pedro e João, depois aos discípulos na casa, depois a Tomé, depois aos discípulos de novo, e depois a mim, como alguém que era um fora de tempo. Então eu garanto para vocês que ele está vivo, não há dúvida, é uma prova real. Bom, a ressurreição é a prova. A ressurreição é a prova. Se alguém duvida da gente, da igreja e disso tudo aqui, a ressurreição é a prova. E aí você vai falar: beleza, pastor, a ressurreição é a prova. E o que a igreja tem a ver com isso tudo? Porque toda vez que alguém aqui vem aqui na frente e fala assim: eu fui curado, ele está dizendo assim: esse homem está vivo e ele continua curando. Quando alguém fala aqui: a porta se abriu, ele vem aqui na frente e testemunha de que Jesus está vivo. Quando um casamento é restaurado, como uma família continua erguida no meio das tribulações, quando a gente sobrevive às perseguições há 2000 anos, a etnia, a raça, o grupo de pessoas do mundo mais perseguido não é judeu, não é negro, não é branco, não é egípcio, não é asiático, não é os israelenses. O grupo mais perseguido de toda a história chama-se cristãos, e nós continuamos aqui, as portas continuam abertas. Isso é prova de que quem nós servimos ainda está vivo. Ele está vivo e nós provamos que ele está vivo. Toda vez, irmão, que você vence uma batalha, você está dizendo para o mundo assim: Jesus está vivo. Toda vez que você suporta a pressão da enfermidade, da luta, da perseguição, você está dizendo: Jesus está vivo. Porque um homem natural não tem forças para vencer os desafios dessa vida, mas um homem sobrenatural, que vê um homem que ressuscitou, esse tem força para enfrentar toda e qualquer situação. É isso que Paulo fala inclusive em Filipenses 4, não é isso? Sem enfrentar a enfermidade, sem enfrentar a saúde, sem enfrentar a falta de recursos, sem ter muito recurso, sem estar atribulado, sem estar em paz, eu posso todas as coisas, porque existe alguém que me fortalece. Aleluia! E olha, irmão, a nossa força não vem do nosso braço, do nosso treino, da nossa capacidade, das palavras motivacionais, porque elas não estão todos os dias na nossa vida. A nossa força vem de alguém que está vivo e mora dentro de nós, e a prova é de que nós estamos de pé. Aleluia! A prova de que nós temos força e de que Jesus está vivo é que você está em pé aqui hoje. Se ele não tivesse vivo, você não suportava metade dos seus problemas. E se não fosse a igreja, você não estaria aqui. Que seria eu sem a igreja? Eu com certeza não estava, eu estava preso em algum lugar. Se não fosse a igreja, eu não teria casamento, eu não teria família, eu não teria amigos. É toda vez que eu venho aqui na igreja e eu sou fortalecido por esse Jesus vivo, eu sou abraçado por Jesus vivos, eu tenho a prova no meu coração e a força para enfrentar os desafios que vêm para frente. Eu não sei o que você tem aí amanhã, mas eu quero te dar uma boa notícia: o Jesus que está vivo está aqui, e você vai sair daqui com a prova de que ele é real, a força para enfrentar os desafios de amanhã. Aleluia! Fala aí para alguém que está do seu lado: ele está vivo. Eu fico olhando a vida de alguns homens de Deus, eu sou um menor dos homens de Deus. Eu fico pensando assim: como é que esses caras conseguiram? Essa semana, umas 2 semanas atrás, um pastor lá na Índia, o cara foi castigado em praça pública, apedrejado. Aí colocaram ele estendido sobre, eu sou amigo do chileno Vergara, um dos missionários que trabalha só com a igreja perseguida. Ele sentava na nossa mesa, ele é lá de Curitiba,
não é de Curitiba, né, mas ele morava em Curitiba, e ele está lá na Índia. Então eu vejo sempre as postagens dele, quando não some, né, porque eles cortam, né, a maioria das postagens deles, porque é real. Aí eu fico olhando assim, eu falo, cara, eu mando no direct, cara, você é um homem de Deus. Eu não sei se eu suportaria. O que faz um homem sair do ambiente de paz e ir lá para uma nação aleatória, e ser apedrejado, e ser colocado em praça pública diante dos seus filhos, e antes disso ver o abuso? O que fortalece essas pessoas? É aquilo que fortaleceu Estevão enquanto estava sendo apedrejado. Ele ergueu os olhos e viu os céus abertos, e quando olhou à destra de Deus, estava Jesus ressurreto, olhando para ele e testemunhando, dizendo assim: eu estou vivo e você também vai viver. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro, olha a sequência do texto, versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará Israel? O reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos, eles estavam presos em um caminho que eles aprenderam. Veja, Jesus já ressuscitou, e ele passou 3 anos e meio falando assim para eles: ei homens, o reino que eu apresento para vocês é o reino dos céus. Não foi isso? Uma vez João e Tiago interpelam Jesus falando assim: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, me coloca à direita e o meu irmão à esquerda, um de cada lado. A mãe deles fez o mesmo, porque a mente deles estava focada em algo que eles aprenderam durante toda a vida. O que é? O reino é local, Jerusalém será restaurada, o Messias é um rei. Isso acontece com a gente. A gente, na nossa caminhada, a gente se envolve em tantas coisas desse mundo, que a gente começa a olhar para a vida e achar que a vida é aqui, e que os nossos caminhos nos direcionam apenas para aquilo que nós aprendemos. Então a gente ouviu dos nossos pais, talvez assim: olha, você vai ser um homem de sucesso, e a gente se apega a isso, e a gente constrói um caminho como um homem de sucesso. A gente fala: a gente vai fazer uma faculdade, você vai ter uma casa, você vai ter uma família, e como isso, nada disso é ruim. Estou dizendo que às vezes nós nos apegamos a caminhos que nem sempre são os caminhos de Deus, e aí precisa ter uma ressurreição na nossa vida, porque a ressurreição corrige caminhos, a ressurreição corrige rotas, a ressurreição coloca a gente no lugar em que a gente deveria andar. Não é errado nada disso, mas existem outras coisas que são mais importantes. E Jesus então aparece para os discípulos para dizer assim: olha, esse caminho de reino que vocês estão andando não é o caminho que eu tenho para vocês. Não diz respeito ao reino de Israel, está vendo isso? Diz respeito a Jerusalém, Judeia, mas diz respeito a Samaria e confins da terra. O caminho que eu tenho para vocês é muito melhor que o caminho que você está trilhando. O caminho que eu tenho para vocês é muito maior do que o caminho que você pode escrever para você. Vocês estão esperando restauração de Israel, e eu estou escrevendo e colocando vocês no caminho que levará vocês ao mundo. Você está pensando em uma família dentro de casa, sendo legal, em paz. Eu estou pensando numa família que vai abençoar nações. Lembra de Abraão? Abraão está lá em Ur dos Caldeus, maravilhoso, família abençoada, mas Deus aparece para ele e fala assim: você não está entendendo, cara, o que eu tenho para você, o caminho para você está além de Ur dos Caldeus. Eu vou fazer que através da sua família todas as famílias da terra sejam abençoadas. Vem para esse caminho. Às vezes Jesus precisa aparecer para a gente mudar o caminho.
para verificar que existem coisas que são mais importantes, que são melhores e maiores, porque os caminhos do Senhor são extraordinários e muitos maiores, e a ressurreição, ela mostra caminhos maiores. E fala, mas o que tem a ver a igreja com isso? A igreja é o lugar em que o caminho é trilhado. Não tem como andar por um caminho melhor sem estar numa igreja. Não tem como andar por um caminho melhor sem vivenciar esse ambiente de igreja. Quem não conhece igreja não sabe qual é o melhor caminho. Alguém vai dizer assim, não, é melhor, a minha vida era melhor antes da igreja. Jamais. Jamais. Eu fico muito bravo quando alguém fala mal da igreja. E olha que eu nem sou a noiva da igreja. Imagina um noivo da igreja, como ele fica. Fala mal da minha esposa, para você ver se não vai tomar um Armilock, que agora eu já sei dar, né, meu professor? Osso. Vai brincando. Fala mal dessa igreja aqui. Para você ver se não arruma uma encrenca comigo. E eu nem sou o dono dela. Agora imagina Jesus, que é o noivo da igreja, o cabeça desse corpo. Então, irmão, esse é um lugar maravilhoso, em que as pessoas trilham. Quem aqui casou na igreja? Levanta a mão aí, olha aí, ó. Quem aqui arrumou emprego na igreja? Olha o Luiz Flávio é de Itaquera, hoje é um executivo. Nunca seria um executivo no tamanho da empresa dele se não fosse a igreja, certo ou errado, Luiz Flávio? Mas lá atrás, em 1900, Guararacu-Rolha, quando eu ainda era criança e nem nascido, eu nasci, ele já estava aqui, Deus trouxe ele. Quantas pessoas que nós conhecemos que não sabiam nem falar em público e hoje são executivos de empresas, porque foram treinados nesse ambiente, porque a igreja corrige a nossa rota, e toda vez que o Senhor corrige a nossa rota pela ressurreição e nos coloca no caminho da igreja, Ele nos direciona para um futuro muito melhor do que aquele que a gente esperava. Pedro era um medroso, mas depois na igreja ele é corajoso. Ninguém imagina, a gente só sabe que Pedro é medroso porque a gente conhece a Bíblia inteira. Mas imagina os irmãos que se converteram na igreja que Pedro liderava, lá em Jerusalém, que não sabiam que ele era um medroso. Eles vinham passar por Pedro e falavam, uau, a gente sabe que ele era um medroso, mas na igreja ele era corajoso. Imagina os homens que viram o apóstolo Paulo pós-conversão, que não sabiam que ele antes era um perseguidor, e falavam, uau, que homem extraordinário. É igual alguns que chegam na igreja e pensam assim, olha o pastor, Deus usa ele, Deus faz alguma coisa. Não, eu não sou essa Coca-Cola toda não. Se você olhar os evangelhos antes da ressurreição, e antes da apresentação, e antes dessa igreja, você vai ver que eu era muito pior. Mas aí Deus vem, Ele aparece vivo, Ele restaura e regula o caminho, e a igreja é o caminho por onde eu trilho tudo aquilo que Jesus tem para mim. Aleluia! Não é? Imagina se a gente não tivesse a igreja e uma igreja lembrando a gente todo domingo que a gente tem alguma coisa melhor. Imagina se nós não tivéssemos irmãos que estavam ao nosso lado no dia da sua morte. Sabe quem vai estar no teu velório? Não é o teu chefe, não é o pessoal que trabalha com você. Quem vai fazer o teu velório é o teu pastor. Os presbíteros estarão lá, os irmãos da igreja vão cantar, eles vão fazer cafezinho, eles vão passar a noite inteira. E aí lá no horário do teu enterro vai aparecer alguém, talvez eles mandem uma coroa de flores do teu emprego, mas quem vai estar do lado da sua família são os irmãos da igreja. O caminho que o Senhor tem para você é muito melhor quando trilhado numa igreja. É óbvio, irmãos, que eu estou falando muito além desse espaço e dessa igreja chamada Metodista Wesleyana, mas da igreja chamada Igreja Corpo de Cristo, que é muito maior do que nós somos apenas uma representação dela. No dia que alguém está doente, quem vai lá no hospital? Quem já viu algum colega de trabalho passar a noite com alguém doente? Mas eu vejo toda hora um irmão da igreja passando noite com gente doente. Quem já viu um chefe mandando uma cesta básica por mês quando você está necessitado? Ele fala assim, eu já pago. Mas eu vejo gente toda vez recebendo cesta básica de irmãos da igreja, irmãos dando pix, irmãos lavando, ajudando em casa quando alguma coisa acontece, porque a igreja é o caminho que a gente trilha o nosso melhor futuro. Aleluia! Fala isso para quem está do seu lado. É na igreja
que o seu caminho vai ser trilhado. E quarto, olha a sequência do texto. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Esse texto é interessante. Toda vez que a gente lê, eu gosto de ler e olhar esses detalhes. Óbvio que eu queria pregar, por exemplo, ali, só não conseguiram mais vê-lo. Porque o que está acontecendo é tipo assim, Jesus está falando com eles, e ele fala assim, tchau galera, e eles olham, e eles estão tipo, né? Continuaram a olhar atentamente, até que 2 homens, é preciso que 2 homens desçam do céu, porque eles ainda estão procurando, e apareçam no meio deles e digam assim, ei, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Porque eles estão tipo assim, puxa, ele foi, acabou, e agora? Sabe depois daquele filme, daquela série que acabou sem nexo, e você fica tipo assim, acabou? Mas não tem mais nada? Pode ver que agora todo filme, você nunca sai antes dos créditos. Por quê? Porque nunca acaba, né? Aí depois dos créditos aparece um spoiler do próximo filme. Porque a ideia é mostrar assim, não acabou, tem alguma coisa a mais. Aqui eles estão nos esperando. Ué, mas assim? Aí vem o crédito, e o pós-crédito aparece 2 anjos. Tcharam! Relaxa galera, não acabou aqui. Do jeito que vocês viram subir, ele vai descer. Aleluia! Ele estava assim, bora trabalhar galera, porque ele vai voltar. Bora, seguiu, partiu, passeando, como é que é aquele negócio lá? Caminhando, circulando, bora lá galera. Ele foi, mas ele voltará, aleluia. Porque a beleza da ressurreição, irmãos, é que a ressurreição não é o fim, mas ela é o começo. A ressurreição é a promessa de que ele vai voltar. A ressurreição vem com um bônus, e o bônus é, ei, vocês me viram subir vivo, relaxa que eu vou vir e vocês vão subir também, aleluia. A gente às vezes está olhando para a nossa vida e falando assim, ué, mas será que é só isso? Será que acabou aqui? Jesus, cadê você? E Jesus tem hora que precisa mandar um anjo, ou um pastor com o microfone e falar assim, ei, circulando, vamos lá, segue, qual é o próximo passo? Anda, o que você está esperando? Bora, segue, porque Jesus vai voltar. Não para a sua vida, não paralisa por aquilo que você está na expectativa, porque se a ressurreição é a promessa de algo maior, a igreja é o lugar onde as promessas são esperadas e também cumpridas, aleluia. A promessa é lembrada aqui todo mês, uma vez por mês nós nos reunimos em volta de uma mesa, pegamos um pão e um cálice para falar para a gente assim, gente, está aqui, lembra, ele subiu, vai circulando, vai, toca a sua vida, vai, trabalha, vai, prega o evangelho, vai, segue os seus planos, ouve a voz de Deus, continua trabalhando em prol do Senhor, porque da mesma maneira que nós vimos ele subir, ele vai voltar. Por melhor que seja a experiência que você tenha com Cristo, Jesus tem sempre uma experiência melhor, uma promessa de algo maior para você. A gente às vezes vive tantas coisas extraordinárias em Cristo, e aí a gente depois que recebe fala assim, nunca mais na minha vida eu vou conseguir fazer isso. Porque isso está acontecendo com os discípulos. Pô, nunca mais vamos ver Jesus. O que nós vamos fazer agora? Nunca mais, olha que coisa maravilhosa, vimos um homem aparecer vivo, subir ao céu, acabou. Pô, já fui curado de um câncer, acabou.
Jesus já me abriu uma porta de emprego, acabou, eu já casei. Ó, o Lucas, já casou, o que ele pode esperar mais? Brincadeira, Lucas. Mas Jesus tem sempre algo maior para a gente, melhor, aleluia. Tem uma promessa melhor, e em última instância, tem a promessa de que Ele voltará. Por mais que a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento, a sua família, a sua cura, o seu dinheiro, os seus recursos, os seus sonhos, os seus planos sejam maravilhosos, nada se compara ao tocar da trombeta naquele dia, e a nossa subida ao céu para encontrar com Ele nos ares, quando finalmente viveremos para sempre com Ele, porque nós vimos Ele subir, mas nós vamos ver Ele voltar, nós vamos nos encontrar com Ele, e nós vamos vê-lo para sempre, lá onde Ele já preparou para nós, aleluia. Tem uma promessa para você, tem um lugar melhor para você, e por mais que talvez alguns sonhos não se realizem, por mais que alguns projetos não se realizem, todo domingo, quando a gente se reúne como igreja, num culto como esse, a gente lembra assim: tem um lugar melhor, onde toda lágrima será secada, onde toda dor vai acabar, onde toda promessa vai se cumprir, onde todo sonho vai se realizar. Talvez não chegue aqui, mas tem um lugar preparado, onde tudo vai dar certo, e eu posso garantir que Ele vai voltar. A igreja é esse lugar que lembra a gente que Ele vai voltar, que tem uma promessa de algo muito maior. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús, entristecidos, andando, sem perspectiva, falando: não era tão legal aquilo, puxa, que coisa extraordinária. Aí Jesus aparece, fala com eles, e eles falam assim: uau, agora sim. E aí eles saem correndo de volta para Jerusalém, para contar para os outros assim: olha, a gente estava até voltando, mas tem algo maior para nós, tem algo melhor para nós. Talvez você está andando na sua vida, numa direção distante, pensando assim: puxa, e agora? O que vai ser? Relaxa, tem uma promessa de algo maior para você. Fala para quem está perto de você: tem algo maior para você. Dá uma passadinha no slide. Sempre que eu leio esse texto aqui, ó, ele é um bálsamo, um descanso para mim, porque eu talvez seja a pessoa mais agitada e acelerada que eu conheço. A vida para mim não é muito parada, não consigo. Estava lá, não sei onde eu estava esses dias com a Kézia, e ela segurando minha perna. Eu estava lá na reunião de pastores, eram muitas palestras, e aí eu já sento na primeira aqui, ó, onde o cara está me olhando, porque se eu sentar na de trás, eu vou perder a atenção. Então eu sento na primeira, que eu fico com vergonha de dormir, eu fico com vergonha de não anotar, para eu não prestar atenção. Aí eu ficava na cadeira, aí anota, aí ele senta, aí balança, aí dobra a perna, aí dobra outra perna. Aí teve uma hora que um chegou para mim: rapaz, você é agitado, né? Eu falei: você não viu nada não, cara, até dormindo eu sou agitado. Então olhar para esse texto é uma alegria para mim, porque a ressurreição é um movimento. A ressurreição movimenta a igreja. A gente às vezes está parado, pensando assim: e agora? Mas a ressurreição é um movimento. Os discípulos, eles estavam andando o tempo todo com Jesus. Você nunca vê os discípulos parados, mas agora estão parados, olhando e pensando assim: e agora? Porque isso acontece com a gente. A gente, quando algumas circunstâncias, uma dor, um problema, uma luta, ela vem ao nosso encontro, na nossa direção, a gente esbarra com ela, ela paralisa a gente. Chega o diagnóstico: câncer. O que você faz?
Quanta gente paralisou porque ouviu o diagnóstico de câncer? Chega o filho e fala assim: pai, eu estou saindo de casa. Você faz o quê? Chega o chefe e fala assim: a partir de amanhã você não precisa vir não. E os discípulos estão tipo assim. Mas aí Jesus envia os anjos, e os anjos falam assim: ei, circulando, vamos lá. Ele não está morto não, ele ressuscitou. Ele não está aqui não. Lembra do anjo na frente? As mulheres: ai meu Deus, e agora? E o anjo aparece: ei, circulando, ele não está aqui não, ele ressuscitou, vai lá falar. Vem Pedro e João: puxa, e agora? Vamos, segue. Vem os discípulos do caminho de Emaús: e agora? Vamos, segue. Está Pedro, Tiago e João lá na praia, pescando e falando assim: puxa, e agora? Vem Jesus e fala assim: vamos, apacenta as minhas ovelhas. Vamos, não deixa que a dor te paralise, não deixa que a morte te paralise, não deixa que a notícia ruim te paralise, não deixa que a perspectiva pior da sua vida te paralise, que a depressão te paralise, que a demissão te paralise, que a tristeza te paralise, que talvez os sonhos frustrados te paralisem. Não, ele não está morto. Você está olhando para o lugar errado. Ele vai voltar. Começa a andar, começa a caminhar, que o Jesus que ressuscitou vai manifestar a vida no seu coração. É por isso que a igreja nunca é um lugar parado. Tem batismo e ceia de manhã, tem encontro de mulheres, tem depois jovens, tem oficina da alma, tem boas-vindas, tem viagem. Alguém fala assim: nossa, a igreja não para, tem um monte de trabalho. O dia que a igreja estiver parada, ela está morta, irmão. E o Jesus que a gente serve, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, se ele está vivo e ele ressuscitou, a gente não para, que a nossa perspectiva não está olhando para um alto e olhando para um lado e olhando para baixo. A nossa perspectiva está olhando para o lado onde tem alguém, onde tem uma outra pessoa, onde tem um novo sonho, onde tem um novo caminho, onde tem um Jesus para ser revelado. Aleluia. Então sai desse lugar de paralisia e começa a viver tudo aquilo que Jesus tem para você, porque a ressurreição é vida de Deus para você. Fala para quem está do seu lado: sai, anda, se movimenta, sai desse quarto, sai desse passado, sai desse medo, sai dessa dor, sai dessa frustração. Para de olhar para isso e começa a andar, que Jesus vai se manifestar. Existe uma promessa que da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar, e essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Você pode dizer isso para 2, 3 pessoas: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Vamos orar. Quero orar com você. Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Eu não sei o que te paralisou nesses dias. Eu não sei nem por que essa mensagem veio para cá. Mas talvez alguém esteja paralisado por uma notícia ruim, por um golpe da vida. Eu sempre gostei de esporte. Quando eu era mais novo, jogava futebol, e na época o boxe era muito forte, né? E eu acordava, meu pai gostava de boxe, a gente acordava de madrugada para ver as lutas na Globo. E eu era fãzaço do Mike Tyson, e era o auge dele. E toda vez que ele enfrentava alguém, chegava uma hora que ele dava aquele soco no cara, e o cara tipo ficava, já era. Às vezes a vida faz isso com a gente, ela dá um direto, e a gente fica igual Mortal Kombat.
esperando o fatality, né? Mas graças a Deus nossa vida não é um videogame, né? E a gente tem uma oportunidade hoje de parar de balançar, de parar de olhar para o lado, de sair do lugar de paralisia e viver a ressurreição.